Olá, bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. A ideia desse vídeo é ser um vídeo bem objetivo, explicando o que é e um pouco na prática de como que você pode buscar informações e analisar. E como que surgiu a ideia desse vídeo, né? Um amigo meu, né, me mandou hoje uma mensagem, eu estava voltando do almoço e, e ele não é a primeira pessoa que me pergunta, né? Cris, pô, eu estou ouvindo ver alguns canais, estou querendo entender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Será que você não poderia me explicar e me indicar, né, aonde que eu busco informações ou como que eu seleciono bons fundos imobiliários? Então a ideia desse vídeo é te guiar um pouquinho o que é fundo imobiliário, né, e como você pode buscar mais informações sobre os fundos imobiliários. Tá? Então, tanto a minha irmã quanto várias outras pessoas que eu conheço sempre me perguntam e eu sempre estou devendo um vídeo. Eu falei, hoje eu estou com um pouco de tempo. Falei, por que não gravar um vídeo e ajudá-los e quem sabe ajudar mais gente, né? Espero que seja o seu caso também aqui, tá bom? Antes da gente entrar no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, dúvida. E quem sabe isso pode me inspirar para novos vídeos também. E eu acredito muito que a educação financeira ajuda a gente a projetar um futuro muito melhor, independente do seu momento atual. Tá? Mas esse vídeo não é sobre isso, é sobre fundo imobiliário. Vamos ao vídeo. Deixa eu colocar aqui só um slide rapidinho, só para me guiar, antes de eu falar com vocês sobre os pontos. Né? Então, vamos lá. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário são investimentos, né, coletivos em que várias pessoas se juntam para aplicar em um empreendimento imobiliário. E esses empreendimentos têm vários tipos hoje. Né? Os mais comuns são shopping center, hotéis, prédios comerciais, galpão logísticos, né? Por exemplo, uma Amazon, uma Shopee, uma Shein, todas elas precisam armazenar seus produtos em algum lugar, né? Num galpão grande, seja Casas Bahias, todos esses principais e-commerces, né? Sites de vendas online, eles precisam armazenar os seus produtos, né? Então, são galpões logísticos. E tem fundos de papéis, e aí eu esqueci de colocar aqui também, tem fundos de fundos, que é um do fundo, um que eu vou entrar aqui mais no detalhe hoje, principalmente para quem está começando. Né? E esse vídeo aqui é com o objetivo principalmente em quem está começando agora a querer descobrir, né, o que é fundo imobiliário. Então, quando você adquire, né, uma cota, a gente já vai ver o que é isso, você se torna então um investidor daquele empreendimento imobiliário. Tá? Mas antes da gente seguir, eu queria dar aqui alguns cuidados, digamos assim, né? Alguns pontos eu trouxe aqui para a gente discutir no vídeo, né? No meu ponto de vista, o fundo imobiliário ele acaba sendo muito democrático. Porque pensa você, todo mundo no Brasil como um todo, a gente tem o costume, né, a gente não, né? Quem tem dinheiro, né, nossos avós, talvez nossos pais, de comprar imóveis, às vezes, e alugar. Né? Não foi o caso da minha família, mas eu ouvi muito de várias outras famílias. Né? Então, geralmente todo mundo confia muito nesse tipo de negócio, né? De você pegar um terreno, construir algumas casas e pôr para alugar e viver de renda dos aluguéis. Só que esse não é um investimento muito acessível para quem não tem dinheiro. Vamos pensar aí numa região, quanto que você consegue comprar um apartamento ou uma casa? Chutando muito baixo, tipo 200 mil reais. E se você põe para alugar um imóvel, vou chutar um de 300 mil, que você põe para alugar por uns 1.500 reais. Todo mundo que tem 300 mil reais, concorda que acaba sendo, não é democrático esse tipo de empreendimento? E aí entra o fundo imobiliário, que com apenas 100 reais você consegue comprar, na verdade com 10 reais você consegue já virar sócio de um empreendimento de fundos imobiliários, receber o aluguel no final do mês ou no meio do mês, depende de quando o fundo paga, mas todos os meses ele paga como se fosse um aluguel. Então ele é muito democrático. É importante lembrar que fundo imobiliário não é uma reserva de emergência. Vai colocar em algo que tenha mais liquidez e que não tenha risco, porque você pode precisar. Então, como eu falei, ele é uma renda variável. Então, ele, sei lá, por exemplo, tem até alguns cuidados que depois eu posso orientar vocês, que é sobre, por exemplo, hoje é mais difícil de encontrar, mas tinha fundos imobiliários que ele só tinha um imóvel dentro desse fundo. Né? Por exemplo, imagina só, aconteceu, acho que se eu não me engano, no Rio de Janeiro, tinha um prédio inteiro que era da Petrobras, e a Petrobras saiu daquele prédio, só que era numa região muito afastada. É possível alocar, né, esse prédio para outras pessoas. Então esse prédio ficou parado por um bom tempo sem gerar renda.
né? E às vezes poderia até gerar custos, né? Tem que tomar muito cuidado sobre investir em um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel, por exemplo. E caso isso aconteça, talvez sua renda possa zerar, né? Então, depois a gente vai falar também sobre diversificação, ou seja, você tem que ter mais de um ativo na sua carteira para não correr esse tipo de risco. Como eu até acabei de comentar aqui, né, diversificação é super importante, não correr esse risco. E a gente precisa entender quais são os principais indicadores, né, que a gente vai ouvir muito falar de valor patrimonial da cota, dividend yield, né, que é o percentual que paga de rentabilidade, de uma forma mais simples. A gente vai ouvir falar sobre vacância, por exemplo, quando é um prédio comercial, às vezes nem 100% de todas as salas comerciais do prédio estão alocadas, né? Então, às vezes pode ser 10% de vacância, então 10% do imóvel está vazio, né? Então está precisando chegar novos inquilinos. Eu trouxe aqui uma frase do Sêneca, né? Um velho provérbio diz que é na arena que o gladiador deve aconselhar-se. Eu aconselho você, depois desse vídeo, como eu falei, tem cotas de R$10, R$11. Não é possível que você não tenha R$10 para investir. E o que eu recomendo? Que você invista. Invista em algum fundo, um dinheiro que não vai te fazer falta. Mas a partir do momento que você colocar o seu dinheiro em algum fundo, e você começar a ver os dividendos pingarem, e você começar a entender, isso que eu trouxe aqui essa frase, né? Eu acredito que é quando você colocar o seu pé no... Isso aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a investir, foi que eu de fato comecei a acompanhar e tentar entender o que era aquilo. Por que subia? Por que caía? Né? Quais os indicadores que eu tinha que entender? Qual que era o percentual? Era bom ou era ruim? Né? Então, a partir do momento que você põe o seu dinheiro em algum lugar, você vai começar a investir, vai acompanhar muito mais de perto. E vamos lá da parte principal do vídeo. Esse meu amigo, né, ele acabou de casar, tal, né? Então ele acabou de realizar já um dos sonhos dele, né? Casou na igreja, casamento maravilhoso, inclusive. E agora ele falou, cara, agora eu preciso de novo, né, juntar uma grana, agora pensar no futuro, né? Eu achei super bacana. Eu falei, cara, o que eu posso fazer para ajudar? Uma pessoa que eu gosto muito. Ele falou, cara, eu ouvi aí falar sobre fundo imobiliário, só que eu não faço ideia. Bom, então agora vamos começar com a parte mais divertida aqui, né? Então eu já entrei aqui no Status Invest, assim como esse tem alguns outros. E aí aqui em cima já tem uma barrinha de busca, então eu vou guiar você aqui para mostrar aqui, né, alguns indicadores e como que você pode avaliar. Então eu vou buscar aqui já um BCFF11, inclusive é um fundo que eu tenho na minha carteira, que eu não posso recomendar fundo, mas se eu estivesse começando seria um dos fundos que estaria na minha carteira, e eu vou explicar o porquê, né? Esse é um fundo de fundos, diferente de um fundo de shopping, que dentro do fundo de shopping tem shopping, e assim como um fundo logístico tem galpões logísticos, esse é um fundo de fundos, ou seja, ele tem outros fundos imobiliários. Então aqui dentro desse fundo imobiliário é como se ele comprasse cotas de outros fundos, né? Então você compra um fundo que compra cota de outros fundos. Então quando você compra um desse aqui, eu não lembro exatamente quantos fundos esse fundo tem, ficou até estranho, né? Fundos que tem fundos e tal. Mas se você comprar uma cota desse, é como se você estivesse comprando vários fundos de uma vez só, né? Então, essa é a grande vantagem. Então, para quem está começando, imagina que você tem apenas R$10 para colocar, né? Inclusive, eu falei que com R$10 você conseguiria, na verdade, até menos, né? Esse daqui, agora o valor atual dele, a bolsa já fechou hoje, é R$9,06. Então, com R$9 você compra hoje um fundo, você compra uma cota de um fundo imobiliário e um fundo que investe em vários outros fundos. Então, é uma forma de você reduzir o seu risco. Lembra que eu falei lá do monativo, que é tipo fundos imobiliários com um único ativo? Esse daqui é como se ele tivesse dentro dele vários outros fundos e que cada um desses fundos tem vários ativos dentro, né? Então, um fundo de shopping, dependendo do fundo, ele tem tipo mais de 5, 10, 15 shoppings dentro do fundo, né? Isso tudo ajuda você a reduzir seu risco. Então, se eu estivesse começando hoje, provavelmente eu iria em um fundo de fundos, né? E é a partir do momento que você já começa a ter um valor mais relevante, aí você pode diversificar aí um pouco para outros, tá? Mas lembrando que isso não é uma recomendação. Vamos aprender a ler aqui alguns indicadores, né? Então aqui, como eu acabei de falar, é o valor atual da cota. Então se eu quisesse comprar hoje uma cota desse BCFF11, quanto que está custando? R$9,06. E onde você compra? Você vai comprar numa corretora, no seu banco. Hoje tem diversos lugares, não tem a melhor ou pior, né?
no final, quando você compra no seu banco, se o seu banco tem uma corretora, né, você pode comprar por ele. Minha recomendação é que você abra uma conta só focada em investimento, para depois eu tenho um projeto Viva Sua Vida Rica, né, que eu acho que para cada pessoa tem um significado de riqueza diferente. E eu acredito muito de você separar uma parte do que você ganha para você pensar nesses projetos de vida futuros, né? Então eu acredito muito que é uma forma de você fazer isso. Então eu criaria hoje uma conta de investimento e uma do seu dia a dia, não misturaria muitas coisas, que eu acho que no longo prazo isso vai te ajudar bastante. Bom, vamos lá. Aqui é um pouco qual que foi o mínimo do valor dessa cota nas últimas 52 semanas, né? E qual que foi o valor máximo dessa cota nas últimas 52 semanas, né? Se você olhar aqui, então você vê que ela nas últimas 52 já chegou em 8,20, só que também já chegou em 9,52 e hoje ela está em 9,6. Quanto que ele paga de dividend yield, que é aquele percentual que ele paga? A taxa Selic está, por exemplo, 11% ao ano, né? Você compararia com esses 9,38. E aí uma diferença que, apesar desse aqui parecer menos que a taxa Selic, né? Lembrando que fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, pelo menos até hoje, dia 7 de maio que eu tô gravando, de 2024 que eu estou gravando esse vídeo, é isento de imposto de renda, tá? E aqui é um pouco da variação do valor dessa cota nos últimos 12 meses, né? Então ela cresceu aqui quase 8%, o valor da cota, tá? Então vamos aqui para os indicadores mais importantes de todos, que é o valor patrimonial aqui da cota, né? Então, cada cota, digamos assim, que vale R$ 9,73. O que seria isso daqui, tá? Só para a gente poder comparar. Imagine que o valor de uma cota seja o valor do seu apartamento atual. Imagine que o valor do seu apartamento hoje ele vale R$ 100.000, vale o seu apartamento. Só que você não sabe na hora que você for vender, porque quando você compra um apartamento, você não pensa em vender ele o tempo todo. Porque você compra, você vai morar nele e tal, né? Então você não vai ficar... E agora, vale 110, 101, tá valendo menos de 100? Agora, diferente do mercado, como é totalmente regulado o mercado de fundos imobiliários, né? Então isso aqui só é operado na bolsa de valores, né? Então o tempo todo estão avaliando o preço do seu imóvel, imagine assim, né? Então se você entrar lá é como se o seu imóvel estivesse valendo agora 99 mil, aí daqui a um mês ele esteja valendo 101 mil. Isso não acontece no seu imóvel porque você não tem como checar, mas aqui você consegue ver. Então imagina que esse imóvel ele está aqui hoje. Imagina que o seu imóvel hoje vale 100 mil, só que se você entrar aqui é como se você pudesse comprar ele talvez com desconto ou com ágio, que a gente fala, ou ele pode estar mais caro que seu valor patrimonial. Então, digamos que hoje, a última avaliação desse fundo, ele foi avaliada que ele vale R$ 9,73. Só que o mercado está precificando ele a R$ 9,06. Então, você pode comprar a R$ 9,06, na teoria, o que vale R$ 9,73. Né? Na teoria dos mercados, em algum momento ele tende a ir para esse 9,73 no futuro. Né? E aí isso é a continha aqui do P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Tá? Então, quando está abaixo de 1, é como se a cota está mais barata do que de fato vale aquele fundo imobiliário, né? Aquele imóvel, no caso, se fosse um imóvel. Tá? Então, aqui ele tem uma quantidade limitada de cotas no mercado, mas se você olhar o valor total, esse aqui, se eu não me engano, é 1,9 bilhões de reais, equivale ao valor patrimonial, e o P sobre VP aqui está em 1,8 milhões, né, que é o valor de mercado. Né? Então, ou seja, o valor de mercado está menor que o valor patrimonial, como se você estivesse comprando com desconto. Vamos lá, aqui é o percentual de caixa, o quanto desse total de grana que o fundo tem, quanto dele está no caixa dele. Provavelmente ele está investido no Selic. Imagina que se ele quiser ele pode comprar mais cotas. Então tem 62 milhões de reais aqui parados no caixa. Caixa é um modo de falar, não está aplicado em nenhum fundo imobiliário, que é um fundo de fundos. Então ele deveria estar grande parte de fundos, mas tem uma parte disso que está em dinheiro que ele pode comprar novos fundos, que é esses 3,2%. Aqui eu vou pular isso aqui para não dar uma complicada. E aqui é o número de cotistas. Quantas pessoas hoje investem neste fundo? Então 350 mil pessoas investem nesse fundo. E é legal, conforme você for pegando outros fundos e colocando aqui para pesquisar, você vai conseguir depois compará-los, né, para você compreender um pouco melhor.
E o mais legal aqui de todos, que é o que mais esperado, é quando você compra uma cota lá de 9 e 96 aqui, você tem o direito de receber aqui todo mês não, né? Mas o último que ele foi pago aqui foi de 0,07 centavos, né? Na verdade 0,0770, né? Um pouquinho mais aqui. Isso equivale aqui a 0,83 aqui, quase 0,82% de rendimento no mês, né? Ou seja, aqui tem a database, só para você entender, a database é assim, todo mundo que comprar esse fundo até essa database, né, geralmente aqui esse se repete, como aqui eu estou gravando dia 7, então foi dia 5/4. Mas ou seja, se eu tivesse comprado uma cota desse fundo até o dia 5, por exemplo, de abril, aqui pegando esse exemplo, então eu estaria apto a receber o dividendo no dia 12. Então, se você quiser comprar até o dia 5, você conseguiria no dia 12 já receber a rentabilidade. Ou seja, você não precisa nem esperar um mês inteiro para você receber a rentabilidade do fundo, tá? E aqui tem todo um histórico de quanto que o fundo vem pagando mês a mês, né? Então esse aqui eu acho que é a parte mais legal. Esse aqui é praticamente um reloginho suíço, olha só. Desde maio aqui de 2023, ele pagava esse 007, 007, 007, tá vendo? Aí até aumentou para 00072 e agora 0077, né? E é claro, né, eu estou falando de uma cota, né? Depois você pode brincar um pouco com os números e imagine se você tivesse. Depois eu faço até uma calculadora aqui e deixo aqui para você ficar brincando, né? De quanto que você precisaria para receber uns R$ 1.000, por exemplo, de dividendos. Ou, na verdade, aqui a gente chama de rendimentos, né? Geralmente sobre os fundos imobiliários, tá? Cara, eu acho que aí respondendo para esse meu amigo, esse é um dos principais sites e esses são os principais indicadores que você pode avaliar, né? Valor patrimonial, P sobre VP, número de cotistas, para você ter uma noção se tem muita liquidez, que quer dizer que você consegue comprar e vender praticamente na hora que você quiser, sem dar muitos detalhes sobre isso. E aí, claro, né? Eu não entrei muito no detalhe, mas tem um papel importante. Eu não sou especialista, tá, gente? Então, vamos lá. Eu olho isso aqui, eu entendo, mas eu leio muitos relatórios. Por exemplo, gostei desse. Por exemplo, imagina só, tem muitos sites que falam a carteira recomendada de fundos imobiliários do mês, por exemplo. Aí vai lá, cata essas carteiras aleatórias, pega um fundo imobiliário que alguém está sugerindo e joga aqui para dar uma olhada nos números, entendeu? Depois eu posso trazer aqui no canal algum fundo de laje, né, que a gente fala que é fundo de empreendimento, para você ver como que funciona essa parte de vacância, né? Como esse é um fundo de fundos, na teoria não tem vacância deste fundo, né? É mais se fosse um imóvel logístico, né, que tenha tijolo, né, que a gente fala, tá? Então esse aqui a gente não vai pegar. Mas, cara, qual que é o outro lugar? Esse aqui você vê, mas você vê que não tem muito detalhe ainda, né? Mas aí o que você pode fazer? Todas as gestoras, elas disponibilizam, eu já entrei aqui no site, por exemplo, e já baixei, né? Mas você entra no Google depois e busca por relatórios gerenciais, né? Por exemplo, eu coloquei lá no Google BCFF11, relatório gerencial, achei esse site aqui do BTG, né? A maioria dos fundos, eles disponibilizam, né, mensalmente esse relatório gerencial que tem todas as informações do fundo. Então, por exemplo, os fundos de shoppings, eu acho que eu vou até tentar entrar em um aqui. Deixa eu ver se eu pego esse XP Mall aqui. Aqui, ó, XP Mall é um outro de shopping. Vou colocar aqui, relatório gerencial. Relatórios mensais. Vamos ver se é esse cara aqui. A gente já vê se é isso mesmo. Só para vocês verem. Ó, é isso aí, ó. Por exemplo, já até saiu o relatório gerencial de março aqui desse fundo. Clicar aqui, vou abrir o relatório. Olha que bonitão. Ó, inclusive esse é bem interessante, ó. Esse aqui, quem é de São Paulo, talvez já tenha ouvido falar da Catarina Fashion Outlet, né, que fica ali na rodovia, esqueci o nome da rodovia. Mas tem o Shopping Internacional, eu imagino que seja de Guarulhos, Shopping da Bahia, ó, Shopping Cidade de São Paulo, que fica ali na Paulista. Ó, tem mais um em BH e tem aqui, ó, Shopping Cidade de Jardim. Ó, lá você então pode, eu não lembro qual que é o valor dessa cota. Deve estar aqui no relatório para a gente já ver.
mas para você ver que você pode virar sócios. Ó, só aqui temos aqui 6 principais shoppings. Então, se você entrar aqui, você vai ver ó, o objetivo do fundo, obter renda por meio de exploração imobiliária de shopping centers, bem como ganho de capital mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no regulamento. Muitos fundos também eles não têm às vezes 100% de todos os shoppings, às vezes eles têm uma fatia de vários shoppings, né? Então imagina que eles vão lá e compram 50% de um shopping, compra 50% da Catarina lá. Então, e toda a receita gerada por estacionamento, loja, aluguel das lojas, tudo isso faz parte desse fundo, tá? Entra na conta desse fundo. Então, se você entrar aqui, você consegue ver comentários do gestor, tem uns relatórios, aquele do BCFF11, ele fala um pouco até sobre mercado, é super interessante. Vamos ver se tem alguma coisa mais legal aqui. Cara, tem muita informação, né? Mas aí, respondendo para o meu amigo, é assim que a gente entende e analisa o assunto. Para a gente poder filtrar um pouco, a gente pode pegar uma carteira recomendada que alguém falou e entra no site e puxa aqui o relatório gerencial. E, cara, aí tem que sentar a bundinha na cadeira e dar uma lida, né? Se tiver com preguiça ou não entende muito bem como ler no detalhe, né? Eu acho que é legal você entrar num canal do YouTube de alguém, colocar a sigla do fundo. Eu, com o tempo, provavelmente eu vou começar a postar, mas você pode fazer isso e deve ter um monte de canal que explica um pouquinho melhor, né, de cada um dos fundos. Mas se você olhar aqui, ele tem todo um histórico de resultado, de vacância. Eu não vou correr o risco aqui de ler para vocês os relatórios, mas eu queria só pelo menos que ele tivesse fácil a quantidade de shopping centers. E uma coisa também legal, ele tem toda uma diversificação geográfica, né? Você olha aqui, ó, 59% é sudeste, mas tem shopping no sul, no norte, no nordeste. Tem os administradores também dos shoppings, né? Tem o Alus, tem vários outros aqui. Aqui ele tem todo um histórico de transações, que provavelmente deve ser quando eles compraram ou fizeram a aquisição dos shoppings, né? Então tem shoppings, quem é de São Paulo com certeza conhece a Cidade Jardim e o Catarina. Aqui, olha, aqui eu acho que tem a relação de todos os shoppings. Como eu falei, ó, tem mais de 6 shoppings, tem vários, né? Você olha esse aqui, ó, tem um monte, Cidade de São Paulo, Plaza Sul. Aí aqui ele mostra quanto que tem de ABL, que é a quantidade de lojas, ó, a participação. Aqui provavelmente deve ter algum lugar a vacância disso, tá? Mas você pode ver que, cara, eu contei quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? 18 shoppings. Só esse fundo aqui é o XP Mall, tá? Cara, e aí agora se divirtam. Ficou com dúvida? Eu provavelmente devo estudar ainda mais sobre fundos imobiliários nos próximos meses, né? Mas, cara, eu já invisto há mais de, sei lá, 4, 5 anos, né? O mercado cresceu muito nesses últimos 4, 5 anos, mas eu acredito que ainda tem muita oportunidade, tá? E eu devo até fazer um vídeo aqui para comparar hoje o que vale a pena, comprar um imóvel a alugar ou você ter fundos imobiliários, tá? Vou fazer esse vídeo para vocês entenderem. Mas como eu falei, é muito democrático. Com menos de R$ 10 você consegue ter aqui, começar a receber seus dividendinhos mensais. E aí eu tenho outro vídeo, eu vou ver se eu deixo aqui nos cards, que eu monto uma projeção de como chegar no primeiro milhão, tal. E é uma planilha que eu disponibilizo para você colocar lá o percentual de quanto que qual que é o rendimento do ano, quanto que você vai aportar todos os meses e quando que você vai atingir seu milhão. É uma planilha bem legal, se vocês quiserem também, fiquem à vontade para explorar, mas cara, ficou com dúvida? Põe dúvida aqui, escreva sua dúvida aqui aqui embaixo nos comentários e, cara, sucesso! Espero que todos vocês e principalmente esse meu amigo, e quem sabe minha irmã também vai assistir esse vídeo, vou estimular ela a investir em fundos imobiliários e viver um dia de renda, né? Quem sabe? Viver só de renda dos fundos imobiliários, né? É super possível, tá? Quanto antes você começar, melhor. E conta comigo nessa sua jornada. Eu espero poder te ajudar aqui. Beleza? Tamo junto, um abraço e até mais.